As velas ainda estavam acesas quando minha mãe decidiu acabar comigo. Era meu aniversário de 30 anos, numa sala reservada do Belinis, toda a família reunida ao redor de uma mesa longa. Minha mãe ergueu a taça de vinho, abriu aquele sorriso caloroso que ela sempre guarda para quando tem plateia, e disse: "Chegou a hora da verdade, pessoal. Nós adotamos você por causa do benefício no imposto. Você nunca fez parte de verdade da nossa família." Minha irmã riu alto. Meu pai encarou o prato e não disse uma palavra. E aqui vem a parte que nenhum deles sabia. No bolso do meu casaco, dobrado dentro de um envelope branco simples, eu também tinha levado uma verdade para aquele jantar. Minutos depois, os sorrisos tinham desaparecido de cada rosto naquela mesa. Bem-vindos de volta ao Unhidden Family Revenge, onde a filha que chamavam de projeto, de detalhe, de nota de rodapé, na verdade era quem sustentava silenciosamente toda a família. Se você já se doou por pessoas que nunca disseram seu nome sem um "a mais", fica comigo. Essa história vai bater perto. Deixa um comentário, diz de onde você está assistindo e se inscreve no canal. Deixa eu voltar um pouco para antes daquela noite, porque o envelope importa. Cheguei ao restaurante 20 minutos mais cedo, como sempre faço, porque chegar antes é a única forma que eu encontrei de sentir que tenho algum controle sobre qualquer situação. Meu nome é Mira Smithson. Tenho 30 anos e sou advogada imobiliária em Riverton, o que basicamente significa que passo meus dias lendo contratos que os outros ignoram e descobrindo quem realmente é dono do quê. Eu estava com meu melhor casaco e, no bolso interno, havia um envelope branco simples que eu carregava havia 3 dias, juntando coragem para usar. Dentro dele não havia cartão nem dinheiro, mas um documento assinado de transferência de propriedade. Depois de muitas noites sem dormir, eu tinha decidido que, no meu aniversário de 30 anos, finalmente revelaria um segredo que guardei por 5 anos e faria isso entregando aos meus pais a escritura da própria casa, totalmente quitada, como presente. Eu sei como isso soa. Eu vou explicar como algo assim se torna possível, mas primeiro você precisa entender o formato daquela noite em que eu entrei. Eu fui para aquele jantar esperando que fosse a noite em que eu deixaria de ser visitante dentro da minha própria família e finalmente me tornaria parte dela. Até ensaiei o que diria. Algo simples. Feliz aniversário para mim, e bem-vindos para casa. Para todos nós. Toquei o envelope dentro do casaco e me senti quase corajosa. Então pendurei o casaco na cadeira, sentei na ponta daquela mesa cheia de pessoas que carregavam um sobrenome que me deram quando eu tinha 5 anos, e esperei os outros chegarem. Eu tinha 5 anos quando os Smithson me adotaram. Do que veio antes, eu quase não lembro. Eu lembro do depois. Um quarto limpo que nunca pareceu totalmente meu. Uma foto de família na escada onde eu sempre aparecia meio passo para o lado. Eles me alimentaram, me vestiram e me colocaram na escola. E eu não vou fingir que isso não significou nada. Mas existe uma diferença entre crescer dentro de uma casa e realmente fazer parte de uma família. E eu aprendi essa diferença cedo demais. Minha irmã, Brooke, 3 anos mais velha e filha biológica, nunca perdeu a chance de me lembrar que eu era um projeto. Minha mãe tinha um jeito específico de me apresentar às pessoas. Essa é a Mira. Nós adotamos ela. Nunca minha filha. Sempre uma observação extra no fim da frase. Sempre um detalhe. Sempre algo fora do núcleo. A única pessoa que realmente me fez sentir pertencente foi minha avó. Vovó Vivian. Mãe do meu pai. Uma mulher afiada, com cheiro constante de hortelã e zero paciência para besteira. Ela nunca usou a palavra adotada. Para ela, eu era simplesmente neta dito de forma direta, como se fosse um fato óbvio da natureza. E ela nunca vacilou nisso. Quando eu tinha 9 anos e chorei na cozinha dela porque a Brooke tinha me dito que eu era emprestada, minha avó segurou meu rosto com firmeza e falou: "Olha para mim. Você é a melhor coisa que já entrou nessa família. Nunca deixa ninguém te convencer do contrário." Ela morreu quando eu tinha 22 anos. Eu penso nela todos os dias. Então, quando alguém pergunta por que uma mulher adulta compraria em segredo a casa da própria família sem contar nada a eles, porque eu passaria 5 anos sustentando em silêncio pessoas que sempre me mantiveram à distância. A resposta começa naquela cozinha com cheiro de hortelã e numa mulher que me fez acreditar que eu pertencia a algum lugar antes mesmo de eu ter motivos para duvidar disso.
5 anos atrás, meus pais quase perderam tudo e eu fui a única que percebeu a tempo. Meu pai, Ron, tinha investido a maior parte das economias num negócio de construção que desabou depois de um inverno ruim. Ao mesmo tempo, vieram as contas médicas, o joelho da minha mãe, depois os primeiros sinais de alerta no coração do meu pai. A casa onde eu cresci, o único lar que eu conhecia de verdade, estava indo em direção a uma execução hipotecária. E eles eram orgulhosos demais para pedir ajuda. Eu descobri da forma como eu sempre descubro as coisas, nos registros. Uma propriedade assim não desaparece em silêncio. Existem notificações, processos, alertas de pré-execução, tudo aquilo que qualquer pessoa da minha área reconhece na hora. Eu estava na minha mesa numa terça-feira comum quando vi o endereço da minha infância listado para leilão. Eu poderia ter ligado. Poderia ter dito, mãe, pai, eu sei. Deixa eu ajudar. Mas eu também sabia exatamente como essa conversa terminaria. Minha mãe preferia enfrentar o tribunal a aceitar a ajuda da filha adotada. E isso viraria mais uma história sobre como a Amira se acha melhor do que a gente. A ajuda dita em voz alta teria sido recusada em voz alta. Então eu fiz outra escolha, uma daquelas que só dá pra fazer quando você conhece a lei bem o suficiente para desaparecer dentro dela. Decidi salvar a casa sem que ninguém jamais soubesse que tinha sido eu. Não por reconhecimento, mas porque eu queria que eles mantivessem o lar deles. E, no fundo, mesmo que eu não gostasse de admitir, eu queria que eles ficassem bem, o suficiente para talvez, um dia, me deixarem entrar de verdade. Essa era a ferida que guiava tudo aquilo. Eu só ainda não tinha nome para ela. E foi assim que começou a história de como alguém compra, em silêncio, a casa da própria família caso você algum dia precise entender como isso acontece. Eu tinha criado uma pequena empresa de administração de imóveis 2 anos antes, uma LLC de um único membro, dessas comuns que advogados imobiliários usam para investir por fora. O nome não tinha Smithson em lugar nenhum. Só 2 palavras genéricas e as letras ALLC no final. Nada que denunciasse quem estava por trás. Quando o leilão chegou, foi essa empresa que comprou a casa. Eu coloquei tudo o que tinha guardado ali e ainda fiz um financiamento no nome da empresa. E, assim, a casa que estava prestes a ser arrancada dos meus pais passou a pertencer a um negócio sem rosto, que, na prática, era eu. Depois veio a parte que ainda aperta meu peito quando lembro. Eu pedi a um administrador de imóveis, alguém em quem eu confiava, para entrar em contato com meus pais em nome da empresa. Ele disse que um investidor tinha comprado a propriedade e queria manter bons inquilinos. Ofereceu um contrato de aluguel. $1 por ano. Eu pedi para ele apresentar isso como algo técnico, de imposto, uma vantagem fiscal qualquer coisa que não ferisse o orgulho deles. Minha mãe, que não aceitaria um centavo da filha adotiva, ficou encantada em aceitar uma casa quase gratuita de um investidor generoso em que admirava a estabilidade deles. Ela ainda se gabava disso. Temos o melhor proprietário, quase não cobra nada. Isso só mostra que, quando a gente vive certo, as coisas se encaixam. Eu ouvi isso no dia de ação de graças e precisei sair da mesa. Porque o proprietário maravilhoso era eu. Eu era a tal coisa que assim encaixou. E eu não podia dizer nada, porque no instante em que eu dissesse, aquilo deixaria de ser um presente e viraria uma dívida e ela nunca me perdoaria por isso. Então eu sorria, servia mais molho e guardava o meu segredo como se ele não estivesse me corroendo por dentro. 1 ano depois de comprar a casa, o coração do meu pai finalmente cobrou a conta. Ele precisou de cirurgia. Uma cirurgia de verdade, daquelas com valor que desmonta qualquer aposentadoria já fragilizada. O plano de saúde cobriu parte. Mas não o suficiente. Eu soube disso por terceiros pela Broke, que me ligou mais para reclamar do estresse da situação do que qualquer outra coisa. O hospital exigia um pagamento adiantado, senão a cirurgia seria adiada. E um coração que espera demais é uma coisa perigosa. Então eu fiz de novo. Liguei para o setor financeiro do hospital. Usei o número do prontuário dele e quitei o valor como a benefactora privada anônima. A cirurgia aconteceu. Meu pai viveu. Ele está sentado nesta mesa de aniversário respirando porque existe um cheque que ele nunca soube que eu escrevi. E ele nunca perguntou quem pagou. Talvez uma parte dele não quisesse saber, porque saber significaria dever.
E meu pai passou a vida inteira organizando tudo para nunca dever nada à filha que ele nunca chegou a assumir por completo. Deixa eu te falar algo diretamente, porque eu suspeito que alguns de vocês já fizeram uma versão do que eu fiz. Se você já se esvaziou por pessoas que nunca fariam o mesmo por você, na esperança de que, dessa vez, um gesto, um sacrifício, enfim fizesse elas te enxergarem de verdade. Fica comigo até o fim. Porque existe uma diferença enorme entre amor e uma espécie de pedágio emocional que você paga repetidamente para atravessar uma ponte que nunca teve intenção de te deixar passar. Naquele momento, eu ainda não entendia isso. Eu ainda estava pagando. Paguei pela casa. Paguei pelo coração dele. E me convenci de que, um dia, eles iam entender tudo o que eu fiz, e isso finalmente teria algum peso. O que me empurrou de verdade em direção ao envelope começou antes mesmo da crueldade daquela noite aparecer. Alguns convidados tinham chegado cedo, meus pais e minha tia Lorraine, irmã da minha mãe. Eles já estavam em sessão quando eu voltei da chapelaria. A tia Lorraine elogiava meus pais por terem sobrevivido à crise, por manterem a casa quando tanta gente perdeu a sua. E minha mãe, brilhando de orgulho, repetiu a frase que eu já tinha ouvido inúmeras vezes. Fizemos tudo sozinhos. Ninguém nos deu nada. Ela falava como se isso fosse uma medalha. É só trabalhar duro, viver direito, e você mantém o que é seu. Ninguém nos deu nada. Eu fiquei parada ali, com meu casaco bom, o documento da escritura dobrado exatamente sobre o meu peito, sentindo ao mesmo tempo a velha ferida e um pensamento novo surgindo. O pensamento era simples. Eu estava cansada. Cansada de ser a mão invisível que segurava essa família de pé enquanto eles aplaudiam a própria capacidade de se manter de pé sozinhos. E, naquele dia, eu tomei uma decisão que me pareceu na hora mais corajosa e a mais amorosa possível. Hoje à noite, eu ia contar. Eu ia entregar a escritura da casa aos meus pais como presente de aniversário para mim mesmo o presente de finalmente ser reconhecida. E ia dizer, com calma. Fui eu. Tudo isso. Eu fiz. Porque família é isso, certo? Eu realmente acreditava que devolver a casa, sem dívida, sem risco, seria o momento em que o meu nome finalmente deixaria de ser um asterisco. Eu me sentei naquela mesa com esperança dentro do bolso do casaco. Guarda isso na memória quando você vir o que eles fizeram com ela. Eu fui para dar uma casa. Eles decidiram me dar uma execução pública e só um de nós tinha provas. O resto da mesa foi se completando ao meu redor do jeito de sempre, eu no centro silencioso, e todo mundo orbitando sem realmente me incluir. Brooke chegou com o marido Greg, um homem cuja personalidade inteira concordar com a última frase que ela disse. Ela encostou o beijo no ar perto da minha bochecha e olhou meu casaco. Isso é novo? Parece caro. Deve ser bom, dinheiro de advogada. Ela falou em dinheiro de advogada como se fosse algo sujo. Alguns primos foram chegando, um tio, um amigo antigo da família chamado Pat, que conhecia meus pais desde sempre. Éramos uns 11, talvez 12, naquela sala privada quente, com toalha elegante e velas que minha mãe fazia questão de acender. Cantaram parabéns para mim. Em teoria, era para ser bonito. Mas existe um tipo específico de solidão em ser celebrado por pessoas que não conseguem te olhar direto enquanto fazem isso. E eu fiquei ali, com as mãos no colo, o envelope a menos de 1 metro no meu casaco, sorrindo e agradecendo como se nada estivesse pesando por dentro. Brooke passou a primeira meia hora contando a própria vida como se fosse um programa particular, os filhos, a reforma da casa, o cruzeiro que ela e o Greg estavam planejando. De vez em quando, ela jogava alguma coisa na minha direção. Você ainda solteira, Mira? Trabalha tanto, embora alguém tenha que trabalhar, né? Pequenas facadas. Nada que fizesse sangrar na hora, mas que ia deixando a pele sensível, como se eu fosse ficando exposta aos poucos ao longo da noite. Minha mãe observava tudo com aquela satisfação discreta de quem vê a filha certa performando exatamente o papel que ela sempre esperou. E eu só repetia para mim mesma, aguenta. Passa por esse jantar. Depois você entrega a escritura e pronto, tudo isso, todos esses anos de pequenas crueldades, vão ganhar algum tipo de sentido que você consiga perdoar. Eu não fazia ideia de que minha mãe estava prestes a mudar completamente a moldura da história. Em algum momento entre o prato principal e a sobremesa, ela começou a contar a história da adoção.
Ela fazia isso em reuniões quando já tinha tomado um copo e meio de vinho e queria parecer generosa. Era um roteiro que eu conhecia de cor, como não estavam planejando um terceiro filho. Como me receberam numa fase difícil. Como foi o certo a fazer, o ato cristão, a decisão difícil, mas bonita no fim. Ela sempre contava como se eu fosse um animal resgatado da chuva e sempre contava comigo sentada ali, ao vivo, como se meus sentimentos fossem parte da decoração da mesa, não o centro daquilo tudo. Foi uma coisa boa termos acolhido ela, disse minha mãe, apertando a mão da tia Lorraine. Nem todo mundo faria isso. As pessoas não entendem o custo de criar uma criança que não é realmente sua. Que não é realmente sua? Os primos mudaram de posição na cadeira. O Pet, amigo antigo da família, fez aquela careta breve de pena, o tipo de expressão que dizem eu sinto muito, mas não o suficiente para transformar isso em palavra. E eu senti a esperança no bolso do meu casaco oscilar. Porque aquela não era a mesa quente e reconfortante que eu tinha imaginado quando ensaiei o que diria. Era uma mesa sendo preparada pela minha própria mãe para me transformar numa dívida que a família tinha tido a generosidade de aceitar. Eu lembro de pensar com uma clareza quase fria. Talvez hoje não. Talvez eu dobre a escritura de volta e tente de novo outro ano, quando ela estiver de melhor humor, quando o clima estiver menos pesado. Cheguei até a me mexer em direção ao casaco. E parei. Me disse para esperar. Observar. Ver se aquilo melhorava. Não melhorou. Na verdade, estava prestes a piorar muito. A Brooke nunca soube segurar uma taça de vinho e uma verdade ao mesmo tempo. Enquanto minha mãe brilhava na própria narrativa, ela se inclinou em direção ao Greg, mas falou alto o suficiente para metade da mesa ouvir, daquele jeito dela de ferir fingindo que está sussurrando. Engraçado isso, ela disse. A nossa advogada bem-sucedida aí, enquanto isso, mamãe e papai quase perderam a casa, e ela mal levantou um dedo. Aí estava. Quase perderam a casa. Então a Brooke sabia da execução da hipoteca ou de uma parte dela. Eu mantive o rosto completamente neutro, aquele tipo de expressão que uso em mesa de negociação quando alguém acaba de revelar uma carta que não queria mostrar. Eu ajudei no que dava, eu disse, num tom calmo. A Brooke soltou um riso pelo nariz. Claro. Mandando cartão. Ela não fazia ideia. Nenhum deles fazia. Na cabeça da Brooke, a narrativa era simples. A irmã adotiva inútil tinha assistido de longe enquanto os pais heróicos se reerguiam sozinhos, na força de vontade. A ideia de que a casa tinha sido salva por qualquer outra coisa além do esforço deles nunca tinha passado pela cabeça dela porque a alternativa, a possibilidade de que tivesse sido eu, simplesmente não existia dentro da religião daquela família. E, naquele instante, eu entendi algo sobre a Brooke que quase me fez sentir pena dela. Ela precisava que eu fosse o fracasso. A posição dela dentro daquela família dependia de existir alguém abaixo dela. E esse alguém era eu. Se algum dia viesse à tona que a irmã quebrada, descartável, emprestada era, na verdade, quem tinha mantido o teto da casa de pé, o mapa inteiro que ela tinha do mundo precisaria ser redesenhado. Então ela me atacava em voz alta, no meu aniversário, só para manter esse mapa intacto. Eu tomei um gole de água e não respondi nada. O envelope continuava no meu casaco, pesado, como uma pedra. E meu pai, do outro lado da mesa, não conseguia sustentar meu olhar. Eu preciso que você entenda exatamente o que tinha naquele envelope, porque é ali que toda a noite muda de direção. Não era uma arma, pelo menos não quando eu preparei aquilo. Era uma escritura de transferência rápida, um Unquitclaim Deed, feito corretamente, assinado e reconhecido em cartório, passando a propriedade total da casa da minha empresa para Ron e Sharon Smithson, meus pais, pelo valor simbólico de $1 e amor e afeto natural. Isso é uma expressão real, amor e afeto natural. E eu mesma tinha digitado aquelas palavras, sentindo um nó na garganta enquanto fazia isso. Eu também tinha colocado outra coisa ali dentro. Um cartão antigo de aniversário. O último da vovó Vivian para mim, o que ela me deu no ano antes de morrer. Eu tinha levado aquilo como coragem. Planejava ler aquelas palavras em voz alta quando entregasse a escritura e explicar por que eu tinha feito tudo aquilo, porque mantive a casa deles de pé em segredo. Eu tinha dobrado o momento mais generoso da minha vida e colocado dentro de um envelope branco. Enquanto o jantar ia azedando, eu mantinha a mão perto do casaco e brigava comigo mesma.
Uma parte de minha parte que passou 25 anos aprendendo a ler exatamente aquela mesa já estava em alerta. Não faz isso. Não hoje. Eles estão prontos para te cortar em pedaços. Guarda a escritura. Guarda o cartão da vovó. Sai daqui com um pouco de esperança que ainda tem. Mas outra parte, mais teimosa, ainda insistia. Talvez seja exatamente agora que eles precisem saber. Talvez a generosidade seja o que quebra o feitiço. Eu passei a carreira inteira aconselhando pessoas a se protegerem, a nunca assinarem nada no meio de uma emoção. E ali estava eu, ignorando tudo o que sempre ensinei, porque algumas lições só entram quando as pessoas que você mais ama decidem te ensinar, na sua cara, na frente de todo mundo. Eu deixei o envelope onde estava e fiquei em silêncio, esperando. A tia Lorraine é como um eco da minha mãe, 3 anos mais nova e 2 vezes mais disposta a agradar. Ela tem um filho, meu primo Dani, que nunca ficou mais do que alguns meses em um emprego, e eu sempre tive a sensação de que a minha existência a incomodava num nível estrutural. Ali estava a sobrinha adotada com um diploma de direito e um casaco caro, fazendo o próprio filho dela parecer menos competente por comparação. Então, quando a mesa precisou de alguém para aprofundar a ferida, a tia Lorraine se ofereceu com prazer. Você sabe como é, né? Ela disse, girando o vinho na taça. Sangue é sangue. Você pode até amar uma criança que cria, claro, mas não é a mesma coisa. Não tem como ser. Existe um vínculo que não dá para fabricar. Ela me deu um sorriso doce enquanto dizia isso, como se estivesse compartilhando uma sabedoria popular e não dizendo para uma mulher de 30 anos que ela era algo artificial no próprio jantar de aniversário. Algumas pessoas riram. Aquela risada desconfortável de quem não concorda, mas também não vai se meter. O Greg assentiu, porque a Brooke já tinha sentido antes. E a minha mãe? A minha mãe parecia satisfeita. Esse é o detalhe que não sai da minha cabeça. A irmã dela tinha acabado de me chamar de vínculo fabricado, e ela parecia satisfeita. Como se, finalmente, a mesa estivesse me colocando no meu devido lugar. Eu senti algo se acomodar no meu peito frio, definitivo. A esperança não estava mais tremendo. Ela estava apagando. E no lugar dela surgiu uma clareza que eu não tinha permitido existir em 25 anos. Aquelas não eram pessoas que simplesmente não tinham conseguido me amar. Eram pessoas que, muito tempo atrás, tinham decidido que eu era uma linha na planilha. Uma boa ação. Um favor. Um benefício fiscal, embora eu ainda não soubesse que minha mãe usaria exatamente essa palavra. E essa clareza foi quase, silenciosa. Quase paz. Quase. Durante tudo isso, meu pai não disse uma palavra. E o silêncio dele tinha peso próprio. Ron Smithson não é cruel como a minha mãe. Ele é covarde, o que, eu aprendi, é uma forma diferente de crueldade. Só que mais silenciosa. A noite inteira ele estava preso no próprio prato, no vinho, na chama da vela, em qualquer coisa que não fosse eu. E eu comecei a perceber algo por trás desse desvio de olhar. Não era só desconforto. Era medo. Toda vez que a conversa encostava na casa, em dinheiro, nos anos difíceis, meu pai enrijecia, como um homem esperando uma porta abrir, uma porta que ele mesmo tinha pregado há muito tempo. E eu entendi, com a calma de quem fecha uma conta linha por linha, que meu pai sabia. Não tudo, talvez. Mas o suficiente. Ele tinha assinado aquele contrato de aluguel de $1. Ele tinha visto uma cirurgia cardíaca ser paga por um benfeitor anônimo que ele nunca teve coragem de nomear em voz alta. Em algum ponto daquela história, meu pai, sempre cuidadoso, sempre covarde, tinha feito a conta que eu passei 5 anos escondendo. E, mesmo assim, tinha escolhido, todos os dias, não dizer nada. Deixar minha mãe me tratar como uma espécie de favor social enquanto ele carregava a informação de que o favor, na verdade, corria na direção oposta. Quando finalmente ele levantou o olhar e encontrou o meu por um segundo, eu vi isso confirmado. Culpa. Crua. Desconfortável. Quase doente. Ele desviou primeiro. E isso, mais do que a encenação da minha mãe, mais do que as alfinetadas da Brooke, mais do que o veneno elegante da tia Lorraine, foi o que me endireitou por dentro. Porque eu consigo entender crueldade nascida da ignorância.
O que eu não consigo mais engolir em silêncio é um homem que sabe exatamente o que eu fiz por essa família e prefere me ver sendo humilhada como entretenimento do que correr o risco do humor da própria esposa mudar. Meu pai sabia. Meu pai ficou calado. E eu decidi, em algum ponto entre o prato principal e o bolo, que alguém naquela mesa ia parar de ficar em silêncio. Antes do bolo, eu pedi licença e fui ao banheiro. Levei meu casaco junto, o que provavelmente pareceu estranho, mas eu precisava de alguns minutos sozinha com o envelope. Fiquei em frente à pia e abri. A escritura estava lá, nítida, oficial. Minha assinatura, o selo do cartório. Os nomes dos meus pais na linha de outorgados. $1 e amor e afeto natural. Eu reli aquilo e senti o quanto aquilo parecia ingênuo agora, poucas horas depois. Atrás da escritura estava o cartão da vovó Vivian. Eu abri do jeito que já tinha aberto centenas de vezes desde que ela morreu. Li a letra dela, mais trêmula naquele último ano, mas ainda inconfundível. Feliz aniversário para minha neta. Você foi a melhor coisa que aconteceu a esta família. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Com todo o meu amor, sempre vovó. Fiquei ali, naquele banheiro, deixando tudo aquilo me atravessar por um minuto inteiro. A menina sempre meio fora da foto de família. A boa ação a que ninguém reconhecia. A pessoa que salvou um coração e ainda assim virou piada por ter enviado um cartão. E a voz da minha avó, atravessando 8 anos e um pedaço de papel, dizendo que minha mãe nunca disse nem quando tinha chance. Você pertence. Você sempre pertenceu. E ali, naquele instante, eu tomei a decisão que transformou um presente em confronto. Eu não ia entregar aquela escritura como um presente. Eles não tinham feito nada para merecer um presente. E aquela noite tinha deixado isso dolorosamente claro. Mas a verdade que estava dobrada dentro daquele envelope ainda ia voltar para aquela mesa. Não como presente. Como fato. Como a única coisa naquela sala que não devia nada ao que minha mãe acreditava sobre sangue, nome ou lugar. Eu coloquei o cartão da vovó no bolso, guardei a escritura e o resto no envelope, e voltei para a sala privada com o coração completamente estável. O bolo já estava na mesa. 30 velas acesas. E minha mãe claramente me esperando. Ela tinha aquele olhar que aparece quando ela já decidiu que alguma coisa vai acontecer e o resto de nós só está ali para assistir. Ela deixou eu sentar. Deixou as velas queimarem um pouco mais. Depois pegou a colher e bateu de leve na taça de vinho. 3 toques claros que cortaram a conversa e puxaram todos os olhares para ela. Antes de cortar o bolo, ela disse, eu quero falar algumas coisas. Afinal, é um aniversário especial. 30 anos. Ela sorriu pela mesa inteira, como quem absorve a atenção, e eu senti o ambiente mudar aquele silêncio específico que famílias criam quando a matriarca decide discursar. A Brooke já estava sorrindo, como se soubesse exatamente o que vinha aí. Ou talvez só gostando da ideia de que fosse bom para ela e ruim para mim o que, na lógica dela, dá no mesmo. A tia Lorraine cruzou as mãos. O Greg já estava com o celular levantado para gravar, porque claro que estava. Meu pai largou o garfo com cuidado demais, e eu vi os ombros dele subirem, como se quisessem desaparecer no pescoço. Eu estava com o envelope no colo, debaixo da mesa, os dedos encostando nele. Eu tinha voltado esperando nada de bom, e ainda assim, uma parte pequena e teimosa de mim esperava. Uma última faísca. Talvez, só talvez, minha mãe fosse ser gentil. Talvez 30 fosse o número que amolecesse alguma coisa nela. Talvez ela dissesse algo verdadeiro, algo humano, e eu pudesse guardar o envelope de volta e fingir que dava para recomeçar. Eu sempre fui fraca por essa família. Só mais uma vez, eu deixei a esperança existir. Então minha mãe sorriu mais largo, ergueu a taça na minha direção e começou. Agora que a Mira fez 30 anos, ela disse, eu acho que finalmente está na hora da gente ser honesto uns com os outros. Família é família. E família precisa falar a verdade. Ela falou a família como se tivesse posse da palavra. Algumas pessoas riram baixinho, achando que vinha uma brincadeira, aquele tipo de discurso em que alguém expõe uma história constrangedora de infância e todo mundo ri depois. Dava para sentir a mesa relaxando nesse roteiro já conhecido. Uma história engraçada. Uma provocação leve. Eu quase relaxei também. Quase.
Mas os olhos da minha mãe, quando encontraram os meus, não eram olhos de quem ia contar uma história leve. Eram frios. Claros. Decididos. Olhos de quem esperou muito tempo para dizer algo em voz alta e finalmente decidiu que a hora era dela. A verdade, ela continuou, é que as pessoas sempre quiseram saber por quê. Porque nós acolhemos uma menina que não era nossa, tantos anos atrás, quando o dinheiro era curto e a vida era difícil. Ela fez uma pausa, calculada. Meu pai murmurou, quase sem som. Sharon. Bem baixo, meu pai soltou algo que parecia mais um aviso do que uma frase completa. Mas ela simplesmente passou por cima, sem nem olhar na direção dele. A Brooke se inclinou para frente. O celular do Greg continuava levantado, gravando tudo. A tia Lorraine vestia aquele sorriso de expectativa, como quem está prestes a assistir ao episódio favorito de uma série. E eu estava ali, 30 anos de idade, com a escritura da casa da minha mãe no colo. E entendi, naquele segundo, que qualquer coisa que saísse da boca dela ia ser a coisa mais verdadeira que ela já tinha me dito em público. E também a mais cruel porque, para ela, verdade nunca foi sobre clareza. Sempre foi sobre me recolocar no lugar onde ela achava que eu devia ficar. Eu deixei a mão em cima do envelope. Mantive o rosto neutro. E esperei. Nós adotamos você, minha mãe disse, sorrindo direto para mim, erguendo a taça como se estivesse brindando, por causa do benefício no imposto. Você nunca foi realmente da nossa família. O silêncio caiu. Não aquele silêncio educado de jantar. Outro. O tipo de silêncio em que uma frase quebra alguma coisa no ar e o corpo inteiro entende antes da educação conseguir reagir. E, dentro desse silêncio, minha irmã Brooke riu. Riu de verdade. Feliz. Como se minha mãe tivesse finalmente entregado a piada que ela esperou 30 anos para ouvir. O celular do Greg continuava gravando. A tia Lorraine levou o guardanapo à boca, escondendo um sorriso torto. Um dos primos soltou um som pequeno, quase um desconforto escapando. E meu pai? Meu pai fechou os olhos. Não falou nada. Não me defendeu. Só fechou os olhos como um homem que vê o acidente acontecer, sabe que não pode impedir, e escolhe não olhar. Por causa de imposto. Você nunca foi realmente da nossa família. Eu queria te dizer que aquilo não doeu. Mas eu não vou mentir. Doeu do jeito que só uma ferida antiga sabe doer. Aquela que você passou a vida inteira aprendendo a não encostar. 30 anos sendo o detalhe, o projeto, a emprestada, condensados numa frase sorridente, numa mesa iluminada por velas. Com minha irmã rindo. Meu pai de olhos fechados. E minha mãe ainda com a taça erguida. Mas aqui está o que ela nunca entendeu sobre a mulher que passou a vida inteira subestimando. Eu não desmorono quando sou atingida. Eu fico calma. Muito calma. Calma demais. É isso que me faz boa no meu trabalho. Quanto pior a notícia do outro lado da mesa, mais firme fica a minha mão. E, enquanto aquela frase terminava de cair sobre mim, eu senti minhas mãos ficarem completamente imóveis no meu colo, apoiadas naquele envelope branco que, naquele instante, tinha acabado de mudar de significado. Eu não reagi como eles esperavam. Porque, no fundo, eles queriam outra coisa. Lágrimas. Cena. A filha adotiva levantando e saindo chorando, provando mais uma vez que era sensível demais, dramática demais, não era igual a eles. Esse sempre foi o roteiro. Sempre. Ela exagera. Ela leva tudo pro lado pessoal. Ela não sabe brincar. Então eu fiz o oposto. Fiquei imóvel. Deixei o silêncio crescer. E observei o que aquela mesa ia fazer com ele. Porque uma coisa cruel dita em voz alta só tem poder enquanto ninguém encara ela de frente. Quanto mais tempo eu fiquei ali, calma e inteira, mais a mesa foi obrigada a realmente processar o que a minha mãe tinha acabado de dizer. A risada da Brooke morreu na garganta quando ninguém acompanhou. O sorriso da tia Lorraine começou a falhar. O Pet, amigo da família, agora olhava para minha mãe com uma espécie de alerta desconfortável, e um dos primos já estava vermelho de vergonha alheia. O sorriso vitorioso da minha mãe começou, bem devagar, a desandar. Porque a reação que ela estava esperando, não veio.
Eu deixei mais alguns segundos de silêncio crescerem. Então peguei o guardanapo, limpei a boca, coloquei na mesa e me movi com calma. Não fui até o bolso do casaco. Eu já estava com o envelope no colo. E me levantei. As velas ainda estavam acesas. 30 chamas pequenas tremendo no meio daquela mesa. Olhei ao redor, para as pessoas que carregavam meu sobrenome como se isso fosse o bastante para me incluir. E senti algo completamente novo naquela noite de família. Poder. Não raiva. Poder. Porque eu era a única pessoa naquela sala que sabia o que estava prestes a ser colocado em cima daquela toalha. E eu sabia, com a mesma certeza fria com que eu leio contratos, que aquilo ia mudar tudo. Eu preciso ser honesta sobre a escolha que eu fiz ali em pé, porque teria sido fácil, talvez até mais sensato, fazer outra coisa. Eu podia ter ido embora. Pegado meu casaco, dito alguma frase educada e vazia tipo espero que o bolo esteja bom e saído daquele restaurante para sempre, levando comigo meu segredo, a escritura e o cartão da minha avó. Ir embora em silêncio também é uma forma de vitória. Existe uma versão dessa história em que eu nunca digo nada. Em que simplesmente paro de sustentar tudo, deixo o aluguel de $1 expirar e deixo meus pais descobrirem a verdade no papel frio de um aviso oficial. Eles acabariam entendendo. Mais cedo ou mais tarde. Seria mais silencioso. Mais seguro. Mas então eu pensei no cartão da minha avó no meu bolso. Não deixe ninguém te dizer o contrário. E eu entendi uma coisa simples e definitiva: sair em silêncio seria exatamente isso, deixá-los dizer o contrário mais uma vez, e para sempre. Seria permitir que a última palavra fosse da minha mãe. Seria deixar que a versão deles da história, a filha adotiva, o a favor, o peso continuasse intacta só para proteger o conforto dela. E eu tinha terminado de me encaixar no conforto de alguém. Passei 25 anos sendo pequena para eles se sentirem grandes. E 5 anos sendo invisível para eles se sentirem autossuficientes. Não naquela noite. Naquela noite, a verdade ia sentar naquela mesa, quer eles quisessem ou não. Então eu não saí. Eu me levantei mais firme. Segurei o envelope onde todos podiam ver. E olhei para minha mãe ainda com a taça na mão. E dei a ela o único presente que ela nunca soube lhe dar. A verdade. Você disse que me adotou por causa do benefício no imposto, eu falei. Minha avó saiu estável, quase calma demais, o que fez a mesa inteira prestar mais atenção ainda. Eu quero começar por aí, mãe, porque isso é uma coisa curiosa de se dizer. Deixei o silêncio assentar um pouco. Não existe esse tipo de benefício recorrente por adoção. Existe um crédito fiscal único. Você teria usado no ano em que a adoção foi finalizada, 25 anos atrás. Talvez uns $17.000. No cenário mais alto. E só se a renda de vocês qualificasse. Uma única vez. Um quarto de século atrás. Eu vi aquilo pousar nas pessoas ao redor da mesa, nos primos, no pet, em quem tinha acreditado meio sem pensar que existia algum tipo de lógica financeira por trás da frase dela. Então, se vocês me acolheram por dinheiro, eu continuei, foi um péssimo investimento. Porque criar uma criança custa muito mais do que $17.000. E vocês passaram 25 anos lembrando todo mundo de que isso foi um sacrifício enorme. Essa conta não fecha, mãe. Nunca fechou. Eu pausei. O que significa que não foi por benefício fiscal nenhum. Deixei aquilo respirar mais um segundo. Vocês só gostam de dizer isso porque transforma a minha existência em uma transação, em público, no dia do meu aniversário. A boca da minha mãe abriu, fechou, abriu de novo. Ela esperava lágrimas. Não uma correção. Muito menos uma correção fria, precisa, vinda da filha advogada que ela sempre tratou como acessório da história. A Brooke começou. Mira, não. Mas eu nem olhei para ela. Eu estava olhando para minha mãe. E eu percebi, naquele instante, que a mesa inteira tinha entendido, a filha quieta não ia desabar. Eu coloquei a mão sobre o envelope. Mas vocês queriam falar de verdade hoje à noite, eu disse. Então vamos falar de verdade. Eu também trouxe um pouco. Deixa eu te perguntar uma coisa, mãe, continuei. Em frente a todo mundo, já que a gente está sendo honesto.
Meu tom continuou baixo. Controlado. O tipo de voz que já sabe a resposta e só quer ela registrada. Quem você acha que é dona da sua casa? Ela piscou. A pergunta caiu fora do ritmo de tudo o que tinha acontecido até ali. Por um segundo, ela simplesmente não encontrou onde encaixar aquilo. Que tipo de pergunta é essa? Ela disse. Nós somos. A casa é nossa. Nós seguramos aquela casa nos piores anos das nossas vidas, sem a ajuda de... Ela parou no meio da frase. Me olhou. Recalculou. Com muito trabalho, corrigiu. Com muito trabalho, eu repeti. Essa é a história, não é? A que você contou pra tia Lorraine uma hora atrás. Ninguém deu nada pra vocês. Do outro lado da mesa, meu pai fez um som. Não uma palavra. Um exalar curto, sufocado o som de alguém assistindo uma coisa inevitável chegar mais perto e não ter mais como desviar. O rosto dele tinha perdido a cor. Porque o Ron Smithson sabia exatamente para onde aquilo estava indo, mesmo que ninguém mais soubesse. Ron, minha mãe disse, finalmente percebendo ele. O que está acontecendo com você? Ele não respondeu. Estava olhando para mim. E havia alguma coisa no olhar dele que não era defesa. Era pedido. Não para eu parar. Mas por um tipo de misericórdia que ele sabia, naquele exato segundo, que não tinha merecido. Eu segurei o olhar dele por um instante. Depois voltei para minha mãe, levantei o envelope e senti a sala inteira se inclinar na minha direção. 12 pessoas. Luz de velas. Uma frase cruel ainda suspensa no ar. E a escritura da casa da minha mãe na minha mão prestes a virar a verdade mais cara já dita num jantar de aniversário. Vocês realmente não sabem, eu disse baixo. Depois de 5 anos, vocês não fazem ideia. Ergui o envelope para que todos vissem. Aquele papel branco simples que tinha estado praticamente colado no meu peito a noite inteira. Eu trouxe isso aqui hoje como um presente, eu falei. Quero que todos saibam disso, porque isso importa. Uma hora atrás, isso aqui ia ser a coisa mais feliz que eu já fiz na vida. Girei o envelope devagar entre os dedos. Eu tinha um discurso inteiro. Ia entregar para vocês e dizer que vinha com todo o meu amor. Eu até ensaiei. Eu sentia o silêncio absoluto da mesa. Até o Greg tinha baixado o celular porque aquilo já não era mais conteúdo, não era mais entretenimento. Mas a minha mãe queria a verdade hoje à noite, então eu continuei. Ela queria que todos aqui soubessem o que eu realmente sou para essa família, eu disse. Então eu vou respeitar isso. Eu também vou dizer a verdade. E aí vocês decidem o que eu sou de verdade. Olhei para Brooke. Ela estava imóvel agora, a risada completamente apagada do rosto. Olhei para a tia Lorraine. A taça de vinho tinha parado no meio do caminho até a boca. Olhei para o meu pai. As mãos dele estavam no rosto. E olhei para minha mãe. Ela ainda tentava segurar o resto de certeza que tinha, o queixo erguido, os olhos estreitos, percebendo uma ameaça que ainda não conseguia nomear. Foi nesse momento que o envelope parou de ser um presente. Eu senti isso mudar na minha própria mão, como um documento muda de significado no instante em que você decide usá-lo de outra forma. Amor e afeto natural. Ainda estava ali dentro. Mas não era mais um presente. Era a prova. E eu, que trabalho com leitura de contrato, estava prestes a ler a minha família no nível mais literal possível. A Brooke tentou impedir. E, por um segundo, eu reconheço isso nela mesmo achando que não era tanto sobre me proteger. Ela disse baixo, urgente, meio se levantando da cadeira. Mira, não. O que quer que seja isso, não faz cena. É aniversário. Senta aqui, a gente corta o bolo e esquece. Esquecer? Eu repeti. Não levantei a voz. Eu não tinha levantado a voz a noite inteira. Esquecer que sua mãe acabou de dizer para uma sala inteira que eu era um benefício fiscal? O rosto da Brooke fez algo confuso. E por um segundo, a máscara dela falhou. Eu não sabia que ela ia dizer aquilo, ela sussurrou. E eu acreditei. Eu juro, Mira, eu não sabia que ela ia chegar nesse ponto. E ali estava.
o primeiro momento quase humano da noite inteira. Minha irmã, que tinha me ridicularizado a vida toda, realmente abalada por perceber que a própria mãe tinha dito em voz alta a parte mais cruel com testemunhas, com gravação, sem volta. Por um segundo, eu vi a Brooke que talvez existisse antes de ela construir toda a própria identidade em cima de estar um degrau acima de mim. Eu senti algo por ela. Senti mesmo. Mas sentir alguma coisa por alguém não é o mesmo que confiar nessa pessoa. E essa era uma lição que eu já tinha aprendido dentro exatamente daquela família. A Brooke não sabia daquela crueldade específica. Ok. Mas a Brooke tinha sido a primeira a rir. A Brooke tinha passado a noite inteira me cortando aos poucos. A Brooke precisava que eu fosse menor do que ela há 30 anos. O choque dela era real. Mas a lealdade, essa não estava disponível. E eu já tinha passado da fase de construir qualquer coisa em cima de gente que não oferece lealdade de verdade. Sentar, Brooke, eu disse, num tom baixo. Você ainda vai querer ouvir essa parte. E ela sentou. Todos sentaram. E eu abri um envelope. Antes de tirar os papéis, eu ainda dei ao meu pai uma última chance de ser homem o suficiente para isso. Olhei direto para ele Ron Smithson, com o rosto nas mãos, no aniversário da própria filha e falei, baixo, só para ele, mesmo que a mesa inteira escutasse. Você sabia, não sabia, pai? Não era exatamente uma pergunta. Ele tirou as mãos do rosto. Parecia de repente muito mais velho. Minha, ele disse, e a voz dele quebrou no meu nome. Por favor. Isso não é um não, eu respondi. As cabeças na mesa começaram a ir de um lado para o outro, como numa partida lenta de tênis. Ron, do que ela está falando? Minha mãe disse e pela primeira vez a noite inteira, tinha medo na voz dela. E o meu pai, encurralado entre a esposa e a verdade. Fez a única coisa que ele vinha evitando há 5 anos. Ele contou a verdade sem conseguir negar. Eu não sabia como te contar, ele sussurrou para minha mãe, para a mesa, para as velas. Eu não sabia como te dizer. Eu percebi faz alguns anos. Eu não. Não o que, minha mãe exigiu. Mas ela já estava começando a entender. Eu vi isso acontecer em partes, como uma execução hipotecária se revela, um aviso de cada vez. O proprietário maravilhoso. O benfeitor que pagou a cirurgia do Ron. O contrato de aluguel de $1. A filha advogada com o casaco bom e o dinheiro de advogada. Os olhos dela foram do meu pai para o envelope na minha mão, e depois para mim. E, pela primeira vez em 30 anos, minha mãe me olhou como se não tivesse a menor ideia de quem eu era. Fui eu disse antes que ela perguntasse. Tudo isso. Sempre fui eu. E eu coloquei a escritura na mesa, virada para cima, na luz das velas, onde todos podiam ler o nome. Fiquei de pé na ponta da mesa e organizei a verdade como eu organizaria um processo em tribunal. Um documento de cada vez, sem pressa, deixando cada coisa cair no lugar antes de trazer a próxima. Isso aqui, eu disse, deslizando a escritura pro centro onde a luz batia, é o título da casa onde meus pais moram. A casa que minha mãe diz que eles mantiveram com trabalho duro. Olhem quem é a dona. As cabeças se inclinaram. Eu vi o Pat lendo. Vi um dos primos mexendo a boca em silêncio tentando entender as palavras. O dono era uma holding. E, na cadeia de documentos que eu tinha trazido, logo abaixo, estava o meu nome. Há 5 anos, aquela casa entrou em processo de execução hipotecária, eu disse. Meus pais estavam há 3 semanas de perder tudo. Eu descobri da forma como eu descubro tudo na vida, nos registros. E eu comprei. Em silêncio, através da minha empresa, no leilão, com minhas economias e um financiamento no meu nome. Depois eu aluguei de volta para eles por $1 por ano, e deixei que acreditassem que um estranho generoso tinha feito aquilo, porque eu sabia que minha mãe nunca aceitaria ajuda vinda de mim. Deixei aquilo assentar. Ninguém se mexeu. As velas tremularam. Eu paguei os impostos dessa casa por 5 anos, eu continuei, colocando na mesa os registros fiscais cópias organizadas, uma para cada ano. Aqui. Cada comprovante. Então a última página. E isso aqui é um relatório hospitalar de 4 anos atrás.
Quando o coração do meu pai precisou de cirurgia e o dinheiro não existia, um benfeitor privado cobriu o custo para que a operação acontecesse. Esse benfeitor fui eu. Ele está sentado aqui hoje respirando porque eu assinei um cheque sem colocar meu nome em lugar nenhum. Eu olhei para o meu pai. Ele estava chorando agora. Silenciosamente. Sem tentar esconder. A covardia dele finalmente tinha quebrado por completo. E a minha mãe ficou congelada. A taça de vinho ainda na mão. Olhando para a mesa coberta de provas como se fosse uma coisa impossível de existir. Ela encontrou a voz. E saiu fina. Alta. Nada parecida com a mulher segura de 20 minutos antes. Isso é mentira. Isso é algum tipo de truque. Ron, manda ela parar. Mas o Ron não conseguia mandar eu parar. Porque o Ron estava balançando a cabeça. Devagar. Sem força. Confirmando tudo. E a mesa via. Via a escritura, os impostos, os relatórios hospitalares espalhados entre os pratos de bolo. Via meu pai admitindo sem palavras. Via minha mãe desmoronando sem controle. E, naquele momento, a matemática deixou de ser contestável. Eu olhei para ela e disse as palavras que tinham guiado a noite inteira até ali. Você queria a verdade nessa mesa hoje, mãe. Engraçado, eu também trouxe a minha. Deixei o silêncio segurar aquilo. Você disse para todo mundo que eu fui adotada por um benefício fiscal que nem existe. Que eu nunca fui realmente parte dessa família. E enquanto isso, por 5 anos, eu fui o motivo de vocês terem teto sobre a cabeça, e o motivo do coração do meu pai ainda estar batendo. Eu fiz um gesto leve em direção aos documentos. Não com raiva. Só com clareza. Como quem encerra um argumento. Então aqui está a verdade. Já que hoje é dia de honestidade, eu não sou o favor nessa mesa. Eu sou quem sustentou tudo isso em silêncio. A tia Lorraine estava pálida. A Brooke tinha as 2 mãos na boca. O Greg tinha largado o celular, virado de ponta cabeça na mesa, esquecido. E os primos, o tio, o Pet. Todos olhavam para os meus pais agora. Não para mim. E os rostos deles eram de gente recalculando 25 anos de uma história que sempre acreditaram ser simples. O vínculo que não dá para fabricar. A tia Lorraine tinha dito isso. Eu tinha fabricado uma casa salva. E uma vida salva. Só que eu tinha feito isso sem pedir aplauso. Até agora. Minha mãe tentou, pela última vez, recuperar aquele poder antigo. Ela pousou a taça na mesa com força controlada, se endireitou na cadeira e buscou a arma que sempre funcionava antes, me transformar no problema. Você estava espionando a gente, ela disse. Se metendo, comprando a nossa casa pelas nossas costas, montando algum tipo de jogo para nos humilhar. Isso é doentio, Mira. Isso é exatamente o tipo de... Para. Eu não levantei a voz. Só disse. Uma palavra. Seca. E isso cortou a dela, porque a mesa inteira já estava comigo. Ela parou. E eu disse a coisa que estava presa em algum lugar muito fundo dentro de mim desde o começo da noite. A frase que, no fundo, era o centro de tudo aquilo. Você disse que eu nunca fui parte dessa família. Eu olhei direto para ela. Você mora na minha casa há 5 anos. A frase caiu na sala como uma pedra no fundo de um poço. E eu vi o impacto chegar até o rosto dela. Todas as noites que você dormiu naquela casa, eu continuei, ainda baixa, ainda firme, você dormiu num lar que eu salvei. Cada vez que você disse que manteve aquilo por trabalho duro, você estava em cima de um presente que não sabia que era meu. Você me chamou de transação, mãe, mas eu sou a única pessoa aqui que amou essa família sem esperar absolutamente nada em troca. Eu comprei aquela casa e fiquei em silêncio. Eu paguei pelo coração do meu pai e fiquei em silêncio. Eu vim aqui hoje para entregar a escritura, livre e clara, como presente, porque eu ainda, meu Deus, ainda queria pertencer a vocês. Minha voz não quebrou. Eu garanti isso. E vocês usaram o meu aniversário para me chamar de benefício fiscal. As velas já estavam quase no fim. Ninguém mais naquela mesa estava rindo. Então não, eu disse.
Vocês não vão receber essa casa como presente. Não depois de hoje. A verdade veio jantar com vocês. Exatamente como vocês quiseram. Espero que tenha valido o vinho. E minha mãe, que nunca na vida tinha ficado sem resposta na frente de uma plateia, abriu a boca. E não encontrou nada lá dentro. Aí a sala explodiu daquele jeito que essas salas sempre explodem quando o silêncio finalmente acaba. Minha mãe voltou à vida de uma vez, empurrando a cadeira para trás, o rosto já vermelho. Como você ousa? Ela gritou. Depois de tudo que a gente te deu, casa, comida, escola, você faz isso? Você nos embosca? Vira minha própria família contra mim numa mesa de jantar? Ela já estava gritando, apontando, a matriarca calma de minutos atrás completamente apagada. Aquela casa é nossa. Você não pode simplesmente aparecer e fala alguma coisa. Ron, diz pra ela. A tia Lorraine entrou junto, aguda, fora de si. Isso é vergonhoso. Expor a família assim. Como se a exposição não tivesse começado 20 minutos antes, quando a própria irmã dela me chamou de a falsa na frente de todos. E aqui é o ponto que importa, o motivo de tudo ter funcionado. Eu não gritei de volta. Eu fiquei ali, imóvel. As mãos ao lado do corpo. E deixei eles serem tão altos, tão feios, tão descontrolados quanto quisessem ser. Porque os documentos já estavam na mesa. E documento nenhum precisa de grito para valer alguma coisa. Quanto mais alto minha mãe ficava, pior ela parecia gritando sobre uma casa enquanto a própria mesa já tinha visto todas as provas de que ela não era dela. O Greg puxou a cadeira da Brooke um pouco para trás, em silêncio, como quem tenta se afastar daquilo sem ser notado. O Pat, o amigo da família, levantou. Colocou o guardanapo na mesa com cuidado e olhou para minha mãe com um tipo de nojo contido. Sharon, ele disse, baixo. Essa menina salvou a sua vida. A vida de vocês dois. E foi isso que você disse para ela hoje? Então ele virou para mim. Me desculpa, Mira. Eu devia ter falado alguma coisa uma hora atrás. E, um por um, foi isso que a mesa fez. Eles mudaram de lado. Não em direção à mulher gritando por uma casa que já estava desmascarada. Mas em direção àquela que tinha ficado em silêncio tempo demais segurando tudo aquilo sozinha. Meu pai finalmente falou. A voz dele saiu quebrada, úmida, arruinada. Ele disse meu nome. Disse-me desculpa. Várias vezes. Como se aquela fosse a única coisa que ainda conseguisse existir dentro dele diante daquela mesa coberta de tudo que ele passou anos evitando encarar. O espetáculo da minha mãe, que durou 30 anos, tinha acabado. E o público finalmente tinha entendido quem realmente sustentava aquela família. Eu não destruí a vida deles. Quero deixar isso claro. Porque histórias de vingança sempre tentam terminar com alguém jogado no chão, sem nada. E isso nunca foi o que eu quis ser. Na manhã seguinte, eu chamei meu advogado, um colega meu, porque eu nunca representaria a minha própria família. E ele enviou uma carta formal e justa. Meus pais poderiam continuar na casa. Mas dentro de um aluguel real, de mercado, com prazo razoável para assinar ou organizar outra saída. Nada de aluguel simbólico. Nada de benfeitor invisível. Só a verdade. Por escrito. Do jeito que sempre deveria ter sido. Eu mantive a escritura. O presente deixou de existir. Meu pai me ligou uma semana depois. E pela primeira vez na minha vida ele disse em voz alta o que nunca tinha conseguido dizer antes. Que ele sabia. Que ele já sabia há 2 anos. Que o silêncio dele tinha sido a pior coisa que ele já fez. E que ele levaria aquilo com ele até o fim. Eu deixei ele falar. Não corri para aliviar. Alguns pedidos de desculpa você precisa deixar a pessoa sentir por inteiro. A Brooke mandou mensagem. Depois ligou. Pediu desculpa pela risada. Pelos anos de risadas. E, para o crédito dela, não pediu nada em troca. Hoje a gente conversa. Com cuidado. Como 2 pessoas reaprendendo uma língua que nunca tiveram direito de falar direito. Minha mãe não pediu desculpas. E eu não espero que peça. Não faz parte do vocabulário dela.
A tia Lohane diz pra quem quiser ouvir que eu destruí a família. Mas cada vez menos gente quer ouvir isso agora. E o vídeo que o Greg gravou? De alguma forma, acabou circulando entre a família extensa. Todo mundo ouviu minha mãe dizendo aquilo. Todo mundo ouviu o que eu tinha feito. A história que ela controlava há 30 anos foi reescrita em uma única noite. E, pela primeira vez, contada do jeito certo. Eu voltei pra minha vida em Riverton. Pro meu apartamento. Pro meu silêncio. E coloquei o cartão da vovó Vivian emoldurado na parede, onde eu consigo ver toda manhã antes de sair. Ele não é decoração. É lembrança. De que eu nunca estive errada sobre quem eu era, só sobre quem eu achava que precisava me convencer. Hoje, a minha porta está aberta só para quem me trata como pessoa. Pro meu pai, devagar, se ele continuar fazendo o trabalho que começou a fazer tarde demais. Pra Brooke, com cuidado. E está fechada para qualquer um que ache que eu preciso ganhar um lugar que sempre deveria ter sido meu. Eu parei de pagar o pedágio daquela ponte. E talvez a pergunta que mais me acompanha até hoje seja simples. Eu ainda não sei se minha mãe me amou um dia. Mas eu finalmente entendi uma coisa que muda tudo. Nunca foi meu papel provar que eu era amável. Família não é o sangue com que você nasce. Família é quem nunca te faz implorar por um lugar na mesa. Então foi assim que um jantar de aniversário ensinou para minha família quem realmente estava segurando aquela mesa de pé. O envelope. A escritura com o meu nome. O cartão da minha avó que já sabia a verdade muito antes de qualquer um deles. Se existe alguém na sua vida que ainda te faz pagar por um lugar que você já conquistou, faz um favor para si mesmo, presta atenção em quem realmente assina a mesa onde você senta. Porque talvez você esteja carregando muito mais do que te deixaram perceber. Se essa história te alcançou de algum jeito, deixa um comentário. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve pro próximo.